João 8:3 nos diz: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Amém. Até aqui, tome o teu assento. É uma passagem bíblica que com certeza você já ouviu algumas vezes a ministração. É um texto conhecido demais. O texto que geralmente nós usamos para nos defender de algumas acusações. Às vezes brincando entre amigos, às vezes falando sério diante de algumas acusações. A gente costuma usar esse texto para dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a bem verdade é que esse texto traz uma história de superação muito grande. Superação dessa mulher. A mulher que foi pega no ato de adultério. A mulher que é levada diante de Jesus e de todos os grandes homens, fariseus, escribas, que costumeiramente apedrejavam a tais situações. Eram situações que não deixavam passar em branco, porque afinal, o homem, o ser humano, ele gosta de apedrejar os outros. O ser humano, ele gosta de ver o outro sofrendo. Por mais que nós sejamos bons, por mais que você diga dentro do seu coração: eu sou bom, eu não faria isso com alguém jamais. Mas em algum momento da vida, nós mesmos, em algum momento da vida, você e eu também, eu faço muito isso. Quando ouço contar alguma história sobre alguém, pode ser que às vezes eu não falo com palavras audíveis, mas lá dentro do meu pensamento, lá dentro do meu coração, de vez em quando eu digo: bem feito, mereceu, estava demorando para acontecer isso. Nós somos humanos e nós, pelo nosso coração cheio de falhas, nós costumamos olhar para o outro e apedrejar sem pedras, apedrejar com palavras, apedrejar com pensamentos sobre as pessoas. Mas quando nós somos a vítima sendo apedrejada, aí nós sentimos como dói. Aí nós sentimos como estão fazendo mal para mim. Aí nós até olhamos para o lado e nos medimos com as outras pessoas e dissemos: mas aquele, ele pecou mais do que eu, e não apedrejaram como estão fazendo comigo. Aquele outro errou muito mais,
e eu não apedrejei ele, agora ele está apedrejando a mim. Mas a lição de vida, de superação, que esse texto traz para nós, que essa mulher vai nos contar, é a superação da culpa. Porque ela tinha pecado, ela tinha cometido um erro, mas ela olhava para todos os acusadores e ela não diminuiu a sua culpa. Ela não quis se esquivar do seu erro. Você conhece o texto? A mulher colocada diante de todos, as pessoas com pedras na mão para apedrejar ela. Jesus faz essa pergunta: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que um a um as pessoas começam a se retirar, as pessoas começam a deixar aquele local, porque eles começam a refletir: eu tenho pecados também, eu não posso atirar a primeira pedra, eu não posso apontar o dedo para alguém, sendo que eu mesmo tenho os meus erros e as culpas que eu não assumo. E um a um foram embora, e fica somente Jesus e aquela mulher. Quando Jesus levanta o seu olhar e vê que estava somente ele e a mulher, Jesus faz uma pergunta para ela. Veja, ela não foge da culpa, ela não tenta diminuir o seu erro, ela não tenta fugir do compromisso que ela tinha que estar, que é assumir a culpa. Mas Jesus pergunta para ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? Eles não te apedrejaram? Eles deixaram de te acusar? E aí Jesus vai dizer: ninguém te condenou? A mulher olha para Jesus e diz: não, Senhor, ninguém me condenou. Jesus, com um olhar de amor, com esse mesmo olhar que ele te encontra nesse momento, com o olhar de misericórdia, com o mesmo olhar que ele olha para você nesse instante, Jesus, com o seu olhar de afeto, de compaixão, que é a mesma situação que ele encontra você nesta mensagem, ele olha para a mulher e diz: mulher, eu também não te condeno. Talvez o que te faz acordar pela manhã cheio de pensamentos ruins, talvez o que enche o teu coração de mágoa, talvez o que tem tornado o teu fardo pesado, são as tuas culpas que você carrega consigo. Mas Jesus hoje te encontra e te faz uma pergunta: ninguém tem te acusado? Não, Senhor, ninguém tem me acusado. E também eu não vou te acusar, também eu não vou comprometer a tua vida. Só que tem o conselho de Jesus: vai e não peques mais. A história vai trazer a relação desta mulher com todos aqueles que estavam lhe acusando, e dentre todas aquelas pessoas que eu vou te lembrar, tinham pecados. Não era só a mulher que tinha pecado, não era só aquela mulher que tinha erros, que tinha culpas, que tinha falhas. Todas aquelas pessoas que estavam naquele ambiente tinham erros e falhas, mas dentre todos, apenas aquela mulher saiu perdoada. Apenas aquela mulher saiu com o coração cheio de paz, porque ela teve a atitude linda de reconhecer a sua culpa. Na nossa vida, não é fácil para a gente controlar as nossas ações. Em algum momento nós decepcionamos alguém, em algum momento você decepcionou alguém, em algum momento você foi decepcionado por alguém, em algum momento você confiava em uma pessoa demais e a pessoa
quebra a confiança e deixa no teu coração um vazio enorme de decepção. E você olha para tudo aquilo e só quer chorar, porque a confiança foi quebrada. Você quer que a tua vida termine no dia de hoje, porque você não encontra mais força para sobreviver. Você pede para que Deus termine com a tua história hoje, porque você não encontra mais alegria, mais motivo para sorrir, porque as direções que você olha, você vê quebra de confiança. As direções que você olha, as pessoas que te rodeiam, você vê decepção. Isso é normal de acontecer, mas o que é anormal é reconhecer a culpa. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que somos culpados, e reconhecer que nós temos erros, e reconhecer que em algum momento nós também decepcionamos a vida de alguém. Mas a culpa, o sentimento de culpa que carregamos, ele é o sentimento mais pesado de todos. E muitas vezes a culpa não é por um erro que você cometeu, a culpa não é por uma falha que você cometeu contra alguém. A culpa que você sente é pela falha de alguém que cometeu contra você, porque você se sente culpada dizendo: eu sou incapaz de fazer ele feliz, eu sou incapaz de fazer ela feliz, eu sou incapaz de fazer as pessoas ao meu redor felizes, por isso que eles erraram contra mim. E você sente culpado, você sente o peso da culpa, achando que você é incapaz. E a culpa se apresenta um fardo enorme sobre a tua caminhada. Os alimentos que você mais gostava já não têm sabor. Dar uma caminhada pelas ruas da cidade já não tem mais a mesma alegria. Aquele momento de ver a chuva caindo, de ficar escutando o barulhinho da chuva e olhar para as plantas sendo regadas pela chuva, aquilo já não tem mais valor, já não tem mais alegria. A vida perdeu o brilho para você, porque o sentimento de culpa, de incapacidade, ele tem sufocado toda a tua história. Mas Jesus te encontra nesta mensagem, Jesus te encontra neste momento para trazer a reflexão ao teu entendimento, dizendo que todos têm pecados, todos têm erros, todos têm culpa. O que precisa fazer para ser aliviado da culpa é reconhecer que somos culpados, e aí o próprio Deus é quem vai nos dar a sentença, dizendo: eu também não estou colocando culpa sobre você, eu também não te acuso, vai e não peques mais. Nós lidamos com a culpa de maneira errada, assim como foram alguns personagens bíblicos. Não pense que é um erro maior seu ainda lidar com a culpa de maneira errada. Lembra de Adão? Adão pecou, e quando Deus conversou com ele, Adão não pegou a culpa para si. Adão logo foi colocando a culpa sobre Eva, dizendo: a mulher que tu me deste, ela que me fez pecar. Aí Deus conversa com Eva: Eva, por que você comeu o fruto proibido? A Eva vai fazer a mesma coisa, se esquiva da culpa e diz: a serpente me enganou,
Muitas vezes nós fazemos como Adão e Eva. Nós sabemos da nossa culpa, sabemos do nosso erro, sabemos que precisamos melhorar, mas nós nos esquivamos da culpa. Mas o que Deus quer não é que você dê justificativa para as suas culpas, é que você assuma as suas culpas e diga: Senhor, eu errei mesmo, eu tenho falhas mesmo, eu tenho pecados mesmo, mas eu preciso do teu perdão sobre a minha vida. Para superar esse sentimento é necessário ter a força para reconhecer o próprio erro. Na passagem da mulher adúltera, todos tinham pecado, mas somente ela reconheceu o erro e somente ela saiu perdoada. Fica imaginando aquela multidão de pessoas. Se todos tivessem reconhecido o seu erro, todos teriam saído perdoado. Se aquela mulher pudesse encontrar as pessoas na rua e contar para as pessoas a forma leve como ela estava agora, o sentimento de paz que ela carregava dentro de si agora, com certeza ela diria para as pessoas: reconheça o teu erro, reconheça a tua culpa, porque Jesus não está para acusar, Jesus não está para apontar o dedo na ferida e fazer doer mais ainda. Jesus está para perdoar e trazer o sentimento de paz. Ela foi a única que recebe perdão. Ela foi a única que sai com o alívio de todo aquele peso. Ela foi a única que entendeu: não é vergonha reconhecer a culpa. Reconhecer a culpa é o primeiro passo para alcançar o perdão de Deus, porque o próprio Jesus é aquele que diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o que Deus está fazendo? Você lembrar dos teus erros, das tuas culpas. Sabe o porquê Deus está fazendo você pensar em tudo aquilo que você poderia ter sido melhor e não foi? Não é para acusação, é para que você se liberte desses pensamentos, é para que você se liberte dessa culpa, e para que você diga: Senhor, eu reconheço a minha culpa, eu reconheço que preciso do teu perdão, que aí Ele próprio vai ao teu encontro dizendo: ei, vinde a mim, porque eu alivio o teu fardo, vinde a mim, porque eu alivio essa carga que você tem carregado. É uma carga desnecessária, é uma carga que não é tua. A culpa tem pesado sobre os teus ombros, algo que você não cometeu, e mesmo assim você se sente culpado. Mas o Senhor está dizendo: vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Se liberte da culpa, se liberte do fardo, se liberte desse peso, porque o que Deus tem para você é uma vida de bênçãos, uma vida de alegria, uma vida de um coração cheio de paz, porque é a promessa dele: eu vos aliviarei. Eu quero orar por você. Fica de pé nesse momento comigo. Eu quero que você pense na maior dor que você tem sentido. Não sei se essa dor foi causada por um erro teu, não sei se essa dor foi causada pelo erro de alguém, não sei se essa dor é por uma culpa que você carrega e que você entende que você foi incapaz de fazer algo, e por essa incapacidade aconteceu uma tragédia,
Aconteceu uma dor terrível na tua história, e essa culpa você carrega por anos o fardo sobre você. Mas eu quero orar por você, para que essa dor seja aliviada, para que essa dor desapareça, para que esse sofrimento seja parado, para que esse sofrimento seja agora desfeito na tua história, e você vai encontrar a libertação de Deus para o teu coração.